A paz do Senhor a todos participantes desse grupo, dando continuidade aos nossos tutoriais do primeiro trimestre de 2022. Então, um feliz ano novo a todos, né? E que esse ano aqui a gente também possa continuar, né, juntos aqui, levando esses tutoriais aí para a edificação da igreja. Tá? Eu peço desculpa, eu já falei no primeiro tópico, eu vou falar agora em todos os tópicos, né, porque tem alguém que assistiu um e não assistiu outro. Eu estou com as dificuldades de falar na minha dicção, porque foi extraído todos os dentes por questão de saúde, né? Então eu estou usando mais por questão de estética e também me perdoe pela minha dicção, né? Mas daqui eu vou ter essa dificuldade por 2 meses, né? Mas depois aí vai transcorrer, né, conforme tudo a vontade de Deus aí. Né? A lição que nós estamos estudando é a número 2, um coração de servo. A coordenação será nesse dia da missionária Jane, tá? E será ministrada dia 8/1/2023. Nós estamos no tópico 2, Jesus, o servo exemplar. Jesus é o nosso referencial de servo. Não há modelo de servo mais sólido do que Jesus Cristo. Jesus, o exemplo a ser seguido. Né? Aqui o autor enfatiza, né, a entrega de Cristo como servo. Nesse evangelho, o mestre nos ensinou o significado de servir sem reclamar por palavras e exemplos. Desse modo, somos chamados para servir como ele serviu. Jesus nunca foi incompreensivo ou desrespeitoso com alguém e servia a todos com o mesmo carinho e atenção, sendo até hoje o maior exemplo de serviço ao próximo. O comentarista, o autor cita a Bíblia da liderança cristã. Marcos via Jesus como o maior de todos os líderes, tal fez Mateus. O autor que diz que Marcos apresenta Jesus, deixa eu ver aqui é errado, deixa eu corrigir. Marcos apresenta Jesus não tanto como Messias, mas como modelo a ser imitado por todas as outras pessoas. Dedicou pessoalmente na sua solução de necessidade física. Marcos de 3, de 1 a 11. Né? E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma mão mirrada. Ele estava observando se curaria no sábado para acusá-lo. Ele disse ao homem que tinha a mão mirrada, leva. Então ele disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Ele perguntou-lhe, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram. E olhando para eles em seu redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele e procuraram ver como o mataria. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiam uma grande multidão para a Galiléia e Judéia. E de Jerusalém e a Idumeia, e além do Jordão, e de perto de Tiro e Sidão, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas faziam, vinham ter com ele. E disse-lhe aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto a ele, dele por causa da multidão, para que não oprimisse. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam-se sobre ele para lhe tocar. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e aclamavam, dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele dispensou o tempo por estar com seu grupo, 12 discípulos. Ele subiu ao monte e chamou ele o que ele quis. Vieram a ele e nomeou 12 que estiveram com ele e os mandasse a pregar. Ele capacitou os 12 para o ministério. Marcos 3, 14 a 19. Ele nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse pregar.
e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem lhe pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. E André e a Filipe, e Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão Zelote, e Judas Iscariote, o que o entregou. Ele tomou tempo para ensinar o povo. Marcos 3, 23 a 29. E chamando a si, disse-lhes por parábola como pode Satanás expulsar Satanás. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e toda sorte de blasfema como blasfemar. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. No item 2.2, Jesus, exemplo de obediência. O autor enfatiza que o grande princípio da palavra de Deus é a obediência. A obediência é definida como uma ação de submeter à vontade de alguém. Nas Escrituras há muitos exemplos de obediência, mas o maior deles é o nosso Senhor Jesus Cristo. E cada ação do servo presenciamos e ele sendo obediente ao Pai. O autor conclui que o Evangelho de Marcos, Jesus necessita de obedecer a Deus, de modo que possamos ser participantes do seu reino. No tópico do comentarista, o autor cita aqui, o autor diz, a obediência é um assunto mais importante da Bíblia. O que obedece, eles não fazem ser prudentes. Marcos 7, 24. Vamos colocar agora que eu esqueci. Marcos não, deixa eu ver. Mateus 7, 24. Que diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí, os que obedecem o glorificam. 2 Coríntios 9, 13. 2 Coríntios 9, 13. Visto como a prova dessa administração, glorificaram a Deus pela submissão que confessais contra o Evangelho de Cristo, pela liberdade de vossos homens, para com eles e para com todos. Os que obedecem são irrepreensíveis. Filipenses de 1, 12 a 15. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros por boa vontade. Mas os que obedecem são abençoados por ele. Gênesis 22, 18. E a tua descendência serão benditas todas as nações da terra,
porquanto obedecem à minha voz. Deuteronômio 11, 13 e 14. E será que, se diligentemente obedecer aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, a temporã e a serós, para que recolhai o vosso grão e o vosso moço e o vosso azeite. O autor enfatiza que a desobediência é a raiz de todo pecado e miséria. E para terminar o tópico 2, o item 2.3. Jesus, nosso exemplo de submissão. O autor diz que todo o Evangelho de Marcos, Jesus deu exemplo de submissão ao Pai. Marcos apresenta Jesus cumprindo todo o projeto que o Deus idealizou para a salvação da humanidade. Em todo momento, em todo momento, em momento nenhum. Em momento nenhum, Jesus insubornou a vontade do Pai. Paulo diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 8. E achado-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí no tópico comentarista, o autor aqui diz que a insubmissão é uma das primeiras coisas que o inimigo procura introduzir em nossos corações para afastar a comunhão com o Criador. Em Marcos, nos ensina a sermos obedientes à vontade do Pai. O autor comenta que devemos deixar que ele nos guie aos nossos desejos, porque a nossa vontade é cheia de querer próprio, cultivada de ódio, pela nossa arrogância e pelo orgulho que há em nós. Devemos deixar a palavra permaneça em nós e a nós permanecemos nela, para sermos norteados e conduzidos pelo Senhor. Bem, só um minutinho, deixa eu aqui. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3. Jesus, né? Exemplo de servo em ação. Muito obrigado por assistir. Até lá, se Deus assim permitir.